Sejam muito bem-vindos. Estão abertos os portões para o mercado semanal desta semana. É aqui que se encontram as ideias mais frescas de toda a região e é aqui onde se debate de uma forma abrangente e intermunicipal os temas mais quentes de toda esta grande região do Tâmega e Sousa. Estão comigo hoje Amarante, Lousada e Penafiel. Eu começo por apresentar a minha convidada de Amarante, a Ana Ferreira. Eu começo por aqui porque espanta-me sempre que mal é que terá dado para assumir a presidência da Associação Desportiva de Amarante. Isto porque a Associação Desportiva não tem futebol, só tem futebol futsal salão, feminino. Não é? Futsal feminino. E feminino. E feminino, Portanto, claro. está tudo ao contrário. Não está nada ao contrário, Zé Carlos, não está nada ao contrário. Ora então, eu assumi este desafio para dar... Parabéns, Ana, antes de mais. Muito obrigada. Acho que acima de tudo, pela coragem, não é? Sim, mas isto vem no seguimento já de alguns anos dedicados a esta associação e para dar continuidade aos projetos dos quais também fiz parte com a anterior direção. Por isso estou nesta associação já há muitos anos, desde nova, como atleta. O que é que a associação tem? Diz-me, eles têm, porque este tipo de associações são nós vamos falar hoje sobre as associações e o associativismo. Sim. E esta coragem que é preciso para estarmos em prol dos outros. Sim. E a importância que eles têm na nossa sociedade e na nossa comunidade. Sim. Esta Associação Desportiva de Amarante tem os desportos mais esquecidos. São tão importantes como os outros. São tão importantes como os outros. A Associação Desportiva de Amarante existe já há 44 anos e é resultado do voluntariado de muita gente. Pois. E uma associação que consegue prosperar durante 44 anos quer dizer muito. Claro. Quando os recursos humanos, não é? São escassos e nesta situação, são o valor ou o património imaterial que nós temos. Porque a ADA chegou até aqui porque, de facto, o grupo de trabalho é um grupo de trabalho extraordinário, desde treinadores, atletas, dirigentes, que dão muito do seu tempo em prol da ADA e das atividades da ADA e dos atletas que temos. Quantos esportes é que tens? Temos 8 modalidades, não temos futebol, porque o futebol existe em todas as esquinas, em todas as freguesias. Pois. Existe um clube de futebol. Isto não é ainda por cima, futebol é salão, futsal feminino. Nós procuramos, e como tu disseste muito bem, criar outras possibilidades desportivas que não sejam só o futebol. O futebol é muito fechado, não é? Pronto. E nós, infelizmente, Portugal... é um país que respira. Sei, sim senhora, sei. Temos canoagem, temos atletas que foram representar Portugal nos Jogos Olímpicos, nomeadamente Joaquim Queiroz e agora mais recentemente o nosso Zé Carvalho. Só por isso acho fantástico. Pronto, temos o handball, que é a nossa handball e voleibol, que são e o atletismo, que são as nossas modalidades de raiz. No atletismo, o António Pinto saiu também do nosso desporto. Temos o trail running, que é uma modalidade recente, mas que temos também já campeões nacionais na nossa equipa. E que tu és uma apreciadora, parece-me, não é? Sou. De vez em quando não tenho que fazer, vou fazer assim umas corridas. Depois temos a secção do montanhismo e a secção cultural, responsável por dinamizar caminhadas dentro da área da cultura na nossa cidade. Temos o futsal feminino, como acabei de dizer. Que deve ser muito engraçado de ver, sim. Sim, temos jogadoras muito, muito boas jogadoras, exatamente. Pronto, E muito bem. E fizeste a apresentação da ADA, e quem nos estiver a ouvir e puder colaborar e ajudar... Sim, até porque somos uma associação com quase cerca de 400 participantes, distribuídos entre os vários escalões de formação, e o nosso objetivo é mesmo contribuir para a formação equilibrada dos nossos jovens. Muita sorte, está bem? Obrigada. Mas eu peço desculpa aos outros meus, ao Carlos e à Sónia, mas eu gostava também de ouvir aqui sobre o facto do Francisco Assis ter entrado para mandatário, ou ter aparecido como mandatário da candidatura do Carvalho à presidência da Câmara Municipal de Amarante. O que é que tens a dizer? O
que é que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que, de facto, vem dar um maior equilíbrio e robustez à candidatura do Hugo Carvalho, na medida em que o Dr. Francisco Assis é alguém que é conhecido em Amarante, tem o seu peso político, não é? Tem o seu historial político e é algo que vem a acrescentar alguma história e alguma robustez a esta candidatura. Até porque o candidato é jovem, a relação do candidato com cargos políticos da cidade não é ainda algo que tenha acontecido, por isso faz sentido, não é? Numa candidatura de alguém tão jovem haver alguém com mais experiência, com mais sabedoria política. Até porque quando há um hiato geracional assim tão grande entre os últimos candidatos e o candidato que se apresenta, alguma coisa aí, não é? O salto de gerações pressupõe que alguma coisa aí não está pronto a funcionar. E parece-me bem, até porque o Dr. Francisco Assis, volto a dizer, foi alguém que deu muito também a Amarante, e vem em defesa do candidato. Sendo um peso pesado, pensei que às vezes tivesse feito tremer assim a Amarante. Eu acho que não é este o milagre. Acho que não é este o milagre. Sim, muito bem. Passo então a apresentar o Carlos Nunes, vem de Lousada. Muito obrigado a todos por terem aceitado mais uma vez o desafio de aqui estarem. E estávamos há pouco a falar de desporto e eu queria dar os parabéns ao hóquei em campo de Lousada, que ganhou a Taça de Portugal, e lá está, mais uma associação muito meritória que trabalha em prol da sua comunidade. Já jogastes hóquei em campo? Porque o hóquei em campo também é um desporto realmente difícil, não é? Sim, bom dia, Senhora Presidente, Ana, bom dia, Sónia, bom dia, José Carlos, e bom dia também a quem nos ouve e acompanha. Efetivamente, o hóquei em campo tem uma tradição já de uns largos anos em Lousada. Hóquei em campo e hóquei em sala. E de facto temos um palmarés invejável em termos de títulos, quer nacionais, quer mesmo até europeus. Recentemente ganhamos a Taça de Portugal, este fim de semana disputa-se, o campeonato. Espero que tenhamos mais uma vitória, granjeemos mais uma vitória. Eu aproveitava este momento também para felicitar o filho de um amigo meu, o Bruno Santos, que foi recentemente eleito presidente da Federação Portuguesa de Hóquei, portanto um jovem lousadense à frente da Federação Portuguesa de Hóquei, e portanto é mais uma daquelas modalidades que infelizmente tem perdido atletas no tempo, mas que é importante salvaguardar, preservar, valorizar, porque são modalidades pouco clássicas, vá lá no panorama nacional, mas que efetivamente ainda envolvem muita juventude. E parabéns, mais uma vez, parabéns por isso, e é mesmo isso. E eu passando aqui, aproveitando que estamos a falar de desporto, em Penafiel, Sónia, bom dia e obrigado por estares também connosco. Em Penafiel, em termos desportivos, eu só ouvi agora falar desta nova iniciativa de sentir o verão por parte da Câmara Municipal. Quer dizer, ouve-se falar que o Penafiel está a contratar jogadores, portanto... Sim. Isso é uma parte. Essa é uma parte. Estas iniciativas desportivas e culturais que vão acontecer, sentir o verão, que a intenção da Câmara de fazer mexer. Aqui a minha provocação é, nesta altura, com o Covid, isto não será assim um pouco propaganda quase? Ou pode parecer? Sim, pode parecer, mas não é, de todo, não é. Até porque este programa Sentir o Verão já existe há vários anos no Conselho. O ano passado foi o ano em que, dada a situação de Covid no país, foi cancelado. E, portanto, este ano, atendendo à evolução que estava a haver positiva do desconfinamento e da situação de Covid, o município decidiu retomar essa programação.
Sendo certo, também estou convencida que se em algum momento a situação se justificar, o próprio município será o primeiro a suspender o programa, claro, como o fez o ano passado. De relembrar que todos estes eventos são, os eventos culturais são com lotação limitada, têm uma inscrição prévia, precisamente para haver as questões de segurança que as normas, que as autoridades de saúde impõem. Mas é importante, há também sentimos esta necessidade, é preciso começar a mexer, não é? Sentimos mesmo. Exatamente. É preciso... A parte desportiva será sempre, por exemplo, aos domingos de manhã no Parque da Cidade, onde há ar livre, onde há distanciamento social, portanto não estou a ver aí problemas, porque se conseguem cumprir com todas as regras impostas. E não vejo sinceramente que isto possa ser visto como uma propaganda. Não. Estava só a perguntar. Porque... Eu ouvi assim, há pessoas que, sabes, pessoas com más intenções em todo lado. Isto é um evento que não é deste ano. Isto é um evento que já existe há muitos anos. Mas o ano passado não aconteceu. Não aconteceu por causa do Covid. Por causa da situação do país. Muito bem. Vamos avançar para os temas de hoje, então. Eu começo pelo tema da Amarante. E tu querias trazer o negócio ruinoso da privatização das águas, Ana. Sim. Quando é que ele foi feito, Ora bem, o contrato foi assinado a 26 de julho de 2013. Curiosamente, 2 meses antes das eleições autárquicas. Este negócio foi feito com o Estado, entre o Estado português e alguns municípios do Norte, entre os quais Amarante também fazia parte, e foi assinado pela autarquia socialista 2 meses, lá está, 2 meses antes das eleições autárquicas. É um negócio ruinoso porque todos os amarantinos e os munícipes sentem na pele, não é? A fatura da água ao final do mês. E é um negócio que ou que foi feito, é uma concessão que foi feita para 50 anos. Na altura, ou a quando deste contrato, ou deste protocolo, os vereadores da oposição, na altura, PSD, e um dos vereadores, o líder parlamentar da bancada, era o Dr. Zé Luís, que agora é o presidente da Câmara Municipal de Amarante, opuseram-se firmemente à concretização, à celebração deste contrato, porque indicavam eles, e muito bem, na sua nota de voto, que era um negócio, era uma situação que iria se refletir no bolso dos municípios, não é? Aumentando exponencialmente as tarifas e os pagamentos, e que os municípios não deveriam acarretar com estas despesas. Como eu disse, e ainda há pouco, este negócio foi protocolado para 50 anos. É que não há forma de revertermos isto. Não, o município já tentou, o Dr. Zé Luís já tentou de várias formas, só que há um problema, que é a reversão vai custar mais milhões ao bolso dos amarantinos. E essa quantia de milhões ainda é uma incerteza, porque o contrato está de tal forma feito, só umas contas são hipotéticas, não é? A 50 anos, tem a ver com consumos a 50 anos, não é? E então a reversão iria ser mais prejudicial, seria pior, não é? Por isso, não há hipótese de reverter este negócio. Todos os amarantinos se queixam, não é? Ou a grande parte dos amarantinos queixa-se. Muitas das vezes imputa as responsabilidades ao Executivo, não é? Isso não é assim. E isto parte eu trouxe este assunto porque, pronto, eu sou município, não é? E sinto no bolso todos os meses. Mas não é só também. Eu acho que temos que refletir sobre a essência deste negócio, realizado 2 meses antes de umas eleições. Não é? O Partido Socialista esteve durante 24 anos no comando do município, nunca mexeu nas tarifas da água, fazia disso até uma bandeira. Entretanto, 2 meses antes, decide, não é? Colaborar ou entrar aqui. E a essência destas atitudes, não é? Há uma coisa que eu defendo, que é, quem está num cargo público não está lá para se servir, nem para servir partidos, nem para servir familiares. Está para servir quem os elegeu.
E acho que isso deve ser uma reflexão para todos. Para todos. Carlos, às vezes dá a ideia de que estas coisas, porque depois, é como a Ana há pouco estava a dizer, é que depois o senso comum diz que a culpa é de quem está no poder. E neste caso aqui, a culpa será das câmaras, digamos assim. A Lousada, a água não é com as águas do norte. Temos duas empresas a fornecer a água, sim. Mas aquilo que a Ana estava a referir, efetivamente é importante, porque não é só a perspectiva, enfim, de honorar, é essa a perspectiva de honorar a comunidade, é a perspectiva mais grave. Mas aqui está subjacente a gravidade do negócio em si. Como é que se faz um negócio destes a 2 meses de um ato eleitoral para 50 anos? E, portanto, isto claramente tem aqui indícios de um negócio, enfim, ruinoso, pejorativo, que hipoteca o desenvolvimento do concelho e, claramente, os habitantes desse mesmo concelho. E é claro que o preço da água, acumulado com o preço, com as tarifas de disponibilidade, que é outro depois encargo que também nos surge na fatura, não é? Encargos esses que depois são somados com outros impostos municipais, pode fazer com que o município deixe de ser mais competitivo, mais atrativo para outros municípios. Que era o que eu estava a pensar, porque há várias pequenas coisas que nos podem influenciar a estarmos ou em Amarante, ou em Felgueiras, ou em Penafiel, ou em Lousada. Não é? Eu não sei como é que funciona a água aqui em Penafiel, Sónia. Em Penafiel é uma empresa municipal. Uma empresa municipal que é gerida, é Penafiel Verde. E a água é baratinha aqui. Portanto, é... A água não é dos concelhos com o preço da água mais baixo, sim. E em relação a esta temática, o que é que te apraz dizer? Será... Não poderia ter sido revertido 4 meses depois? Assim que... Era isso que eu... 4 meses depois de termos assumido a Câmara, quem assumiu não poderia ter revertido este contrato? Não, achando que... não há hipótese de se reverter o contrato de forma nenhuma, a não ser pagando milhões de indemnização. Nós não temos um período nestes acordos entre empresas autárquicas. Não, isto foi o Estado. Atenção que não foi uma empresa, foi o Estado. Este negócio foi feito entre o Estado português e os municípios, alguns municípios, através da empresa, que era Águas do Noroeste na altura, que depois passou para Águas do Norte. Por isso, isto é um negócio com o Estado. Legalmente, não sei o que é que se poderá fazer de facto, mas se não se conseguiu, é porque não é possível fazer, porque este Executivo fez tudo e mais alguma coisa para que... Todos os contratos há um período de nojo, portanto, quer dizer, eu não sei qual é que seria o período, assinou-se o contrato e acabou, não se pode reverter? Não há reversão possível, a única solução é pagamento de milhões correspondentes ao hipotético consumo durante os 50 anos. Aliás, até há pouco tempo queriam negociar o contrato para 60, queriam aumentar mais 10 anos ainda. Pronto, essa situação não se verificou e estamos assim. Em Lousada não há perigo de se reverter a forma como está neste momento? Não é uma questão de perigo, é uma questão mesmo de o que é melhor para o concelho. E, portanto, obviamente que existe sempre o esforço de estar atento às movimentações de mercado, o que é que existe, quais as possibilidades. Que este Executivo se lembra agora, há 2 meses das eleições, de assinar um contrato? Não se lembra. Obviamente que os temas nesta fase, não é? Portanto pré-eleitoral, são temas mais delicados. Obviamente que o município tem uma frente de investimentos, uma frente de obra sempre no último ano de mandato, que é normal acontecer em todas as autarquias, e portanto estão agora mais preocupados em construir alguns passeios, alguns arruamentos, em concluir algumas coisas, e portanto não estarão aí tão preocupados com enfim.
Em Penafiel as coisas também estão serenas, portanto, pertencendo a uma empresa municipal, está a correr bem e não há assim novidades. Eu confesso porque de Penafiel não se ouve falar da água. É porque está a correr bem, não é? Sim, temos cerca de 98% de concelhos já com água. A nível de saneamento, cerca de 78%, salvo erro, 70, à volta dos 70% também de cobertura de saneamento. Portanto, penso que sim. Não há perigo também de se assinar agora um contrato assim há 2 meses das eleições? Não acredito, de todo. Não acredito. Vamos avançar para o segundo tema, o tema trazido por Lousada. O Carlos quer-nos falar das associações, então vamos falar outra vez das associações e da sua intermunicipalidade, não é? Sim, eu queria trazer até um tema que tive conhecimento das associações de municípios e, portanto, nós, se olharmos aqui para a nossa região, temos uma comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa. Certo. E depois, nesta comunidade intermunicipal, ou nesta região, temos 2 associações de municípios. A Associação de Municípios do Val de Sousa e depois temos a Associação de Municípios Baixo Tâmega. Que agora é... E a novidade é que esta Associação de Municípios Baixo Tâmega tem 3 dias, portanto, comunicou a alteração da sua designação para a Associação de Municípios do Douro e Tâmega. E, portanto, a curiosidade aqui é nós estarmos inseridos numa comunidade intermunicipal Tâmega e Sousa e termos uma Associação de Municípios que decide ser Douro e Tâmega. E outra Associação de Municípios de Val de Sousa. Okay? É curioso, são algumas curiosidades que gostaria de partilhar. Óbvio que depois, dentro destas curiosidades, temos também as associações de desenvolvimento local, que constituem os grupos de ação local, que é a Dolman, e portanto, mais no âmbito desta nova Associação de Municípios, nova porque depois houve aqui uma entrada de um ou outro município também recente nos últimos anos, que é a Dolman, e portanto, na Associação de Municípios do Douro e Tâmega, e a ADER Sousa, no âmbito da Associação de Municípios do Val de Sousa. E, portanto, vejam que, do ponto de vista de órgãos ou organismos do Estado, não é? Para além de depois de comissões de coordenação, enfim, todos os organismos regionais, temos a comunidade intermunicipal, Tâmega e Sousa, temos associações de municípios, temos associações de desenvolvimento local com os seus grupos de ação local, temos os municípios, temos as juntas de freguesia, temos, enfim, um conjunto, é uma rede densa de organismos públicos estatais. E, portanto, quando digo públicos estatais é porque dependem, efetivamente, do Estado. E este tema é mais para reflexão, porque a curiosidade aqui é porque é que uma associação de municípios decide alterar a sua designação para Douro e Tâmega, quando antes era Baixo Tâmega. Mas ainda não chegaste a nenhuma conclusão, Carlos, na tua... O que é que eu entendo? Eu entendo que há aqui claramente um objetivo. Há um objetivo que na sua nota informativa, vá lá, eles colocam em segundo lugar, que é a elaboração e execução de projetos de valorização dos recursos. E, portanto, para além de mais 3 objetivos de promoção do património, enfim, arquitetónico, turístico também, mas creio que o objetivo aqui é, de facto, tendencialmente, na minha perspectiva, pescar aqui alguns apoios e alguns financiamentos públicos fora da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa. Por isso é que adota, enfim, a nomenclatura de Douro. Isto pode, enfim, levantar aqui desde já uma questão que tem a ver com o facto da nossa, já refletimos isto em anteriores programas, a nossa região é uma região efetivamente de transição. Portanto, nós estamos aqui num enclave que efetivamente nem somos área metropolitana, nem somos Douro, estamos aqui numa transição entre regiões. E temos alguns municípios que efetivamente são municípios com uma vertente muito vincada Douro, mas que efetivamente fazem parte de uma comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa. E, portanto, esta comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa pode estar aqui em perigo. Era o que eu ia perguntar. Parece-me, já começam a haver aqui estas divisões, afinal já... Exatamente. E, portanto, a comunidade de Tâmega e Sousa é muito grande?
Em termos populacionais, perdemos com o Concelho de Paredes, enfim, estamos situados em 450 mil habitantes, mais ou menos. Antes teríamos mais de meio milhão de habitantes, a rondar 550 mil habitantes. Paredes saiu para a área metropolitana do Porto e, portanto, foi uma primeira saída da comunidade intermunicipal. Fala-se que Passos de Ferreira também pode seguir esse mesmo caminho. Agora vemos que há um posicionamento dos municípios de Baixo Tâmega e Douro, enfim, também a fazer uma certa descolagem, a autonomizarem-se, vá lá, através da Associação de Municípios. E aqui a minha reflexão para o futuro é o que é que nós queremos desta comunidade intermunicipal e em que condições é que nós vamos realizar esse trabalho, daquilo que queremos. E portanto, a intermunicipalidade, no âmbito da comunidade intermunicipal, pode estar em perigo. E portanto, estas associações de desenvolvimento local que têm uma vocação, e depois há aqui uma outra reflexão que também gostaria de partilhar, que têm uma vocação precisamente de promover o território, capacitar o território, o agricultor, enfim, o produtor florestal, etc., por sua vez já está, de certa forma, condicionada, para não dizer dominada, não é? Porque é uma palavra muito forte, mas está condicionada já um bocadinho com esta perspectiva intermunicipal da Associação Municipal de que faz parte. Deixa-me perguntar, Sónia, qual é a tua perspectiva? Analisando isto desta forma, temos uma associação que, entretanto, parece que está a dar raiz a outras pequenas associações de estarem a surgir. Pensando nisto, tens receio que a CIM Tâmega Sousa se parta em 3 bocados, por exemplo? Sim. Ou então se começa a perder, mas isso será mau? Ou a intenção, aqui a intenção, por exemplo, desta nova do Douro e Tâmega, pode ser exatamente aquilo que o Carlos disse, pode ser apenas para tentar ir buscar de uma outra forma outros fundos para bem daquela região, mais pequena em particular, não é? Não. Não consegues ainda entender bem? Ainda não consigo entender muito bem o porquê desta divisão, desta divisão, apesar das explicações do Carlos. São reflexões, pois. E no fundo, qual é o intuito? Porque se for para melhorar as regiões, outras regiões, até poderá ser aceitável. Mas tenho as minhas... Já percebi que estás muito relutante, muito cética. Sim, porque eu acho que... Mas o que é que te faz pensar assim? Outras experiências anteriores ou o facto de não... Porque eu acho que quando estamos integrados num grupo, não é? Imagina, estamos integrados num grupo e de repente alguém decide subdividir, é porque há ali alguma coisa que está em jogo. E aqui falta saber se é para o bem ou se é para prejudicar. Mas vamos pensar que seja para o bem? Eu espero que sim. Ana, sim. A ideia será esta assim de dividir para... Sim, eu acho que... É dividir para reinar? Fazes-me perguntas difíceis que eu não posso responder neste contexto. Estou a perguntar uma opinião. Aqui é as nossas opiniões que interessam. Isto demonstra o quê? Que há interesses diversificados dentro de uma comunidade, que deveria ser uma comunidade, não é? E os interesses deveriam ser comuns e os projetos deveriam ser comuns. A fragilidade da CIM Tâmega Sousa começou quando o Concelho de Paredes decidiu sair. Porquê? Com certeza percebeu que as medidas adotadas, não é? Não eram benéficas para o seu concelho. E atrás deste, com certeza haverá mais que mais uma vez estamos a chegar à conclusão de que cada um tem que se desenrascar. E há um problema, permite-me, Ana, sim. Desculpa interromper-te, que é um problema que para mim é de facto relevante, que é o da identidade. Porque efetivamente haverá municípios que não se identificam com a comunidade intermunicipal do Tâmega Sousa. Pois, esse é que será o problema. Este é que será o problema. E quando há um problema de identidade, quando eu não me sinto identificado neste grupo, o grupo em si
pode estar em perigo. O problema é do município que não se identifica ou da Eu acho que há vários. Conseguiu fazer com que... Eu acho que há vários problemas. Não podemos imputar a responsabilidade só a um dos lados, não é? Até porque os municípios por si só, que fazem parte da comunidade, são diferentes. Amarante é diferente de Parede, de Lousada, de Penafiel, não é? A raiz, a essência de cada município é diferente. Os objetivos, o mercado de trabalho, não é? Tudo é diferente. Claro. E é importante chegar a um consenso e as medidas terão que ser iguais ou consistentes para todos, porque se é uma comunidade, de facto tem que ser para todos. E isso, se calhar, não se verifica. E daí a necessidade também de surgirem novas associações que procuram, não é, melhores condições para os seus objetivos. Coisa que não devia acontecer. Mais uma vez, fragiliza uma comunidade que já é por si só fragilizada. Eu volto a relembrar que acima de Tâmega e Sousa é uma das regiões mais pobres do país e que deveria estar unida em prol de resolver muitas situações fundamentais e básicas, como é a questão da pobreza, da falta de habitação, pronto, tudo isso e mais alguma coisa. E neste momento o que assistimos é que cada um luta por si. E isto também surge porque voltamos também a um bocadinho atrás a algo que nós já falamos, que é a partidarite crónica. Enquanto isso existir e as pessoas não compreenderem que estão em determinadas posições ou a ocupar determinados cargos e o que o dever é fazer o melhor em prol da população e continuarem a lutar de acordo com os ideais dos partidos, os ideais pessoais, nunca vamos avançar. Mas podemos suspeitar que isto também será aqui a criação de alguns empregos? Sim. Não iria tão longe. Eu acho que, e permitam-me, vou colocar um bocadinho mais o dedo na ferida. Acho que há mesmo uma falta de liderança da nossa comunidade intermunicipal. Já aqui chamei a atenção num programa anterior em que estive presente que outras comunidades intermunicipais já estão a apresentar os seus planos estratégicos de desenvolvimento para os próximos anos. A nossa comunidade intermunicipal ainda não se mexeu, pelo menos que eu tenha conhecimento. E, portanto, se está a mexer, ainda não fez disso, nota pública para que a comunidade se envolva nesse processo. Ou então vai-nos apresentar alguma coisa extremamente fechado, portanto, este é o nosso documento, ponto, aceitem e aqui vamos. Mas, mais uma vez, coloco o dedo na ferida, é uma má liderança. Porque o processo em si está mal construído. É um processo que não envolve os municípios, que não convoca as comunidades para construir a sua própria estratégia de desenvolvimento. E isto é um problema claro de liderança da nossa comunidade intermunicipal. Vê estas coisas a acontecer e, obviamente, que depois os municípios com mais afinidade, trabalham de uma forma, trabalham de uma forma mais autonomizada. De uma forma mais autonomizada. E daí esta minha reflexão em voz alta, que é, cuidado, a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa pode estar em perigo, porque será mais já estão a acontecer estas coisas. De divisão do que propriamente de união. Só aqui uma coisa para quem não entende nada destas coisas. Estas associações foram criadas pelos municípios ou são criadas por entidades acima dos municípios, assim por dizer? Sim, a criação das associações de municípios já é prévia à criação da comunidade intermunicipal. Okay? Portanto, a Associação de Municípios de Val de Sousa já existe muito antes de ser criada a comunidade intermunicipal. A comunidade intermunicipal tem ainda um caminho a percorrer e, portanto, os primeiros anos, era um organismo praticamente vazio, não teria assim tantas competências para gerir o território. Mas agora não, agora estão a começar a receber competências, a receber instrumentos financeiros de apoio, portanto, há claramente uma necessidade de haver liderança, projeto para a nossa região. E é esse projeto que eu não vejo acontecer. Não vejo acontecer. Muito bem, vamos avançar então para o terceiro tema, o tema trazido por Penafiel. A Sónia Ribeiro quer nos falar de habitação.
De novo. Porque a habitação é fundamental. Há uma estratégia local de habitação em Penafiel que tem um nome que agora também está a faltar, que é o... Programa Primeiro Direito. Primeiro Direito. Pronto. Explica-nos, sim, resumidamente, o que é este programa, por favor. Pronto. Antes de mais, referir aquilo que já tinha referido anteriormente, que Penafiel sempre foi um município atento à questão às questões sociais e, nomeadamente, à habitação, Penafiel vai agora fazer um investimento de assinou um protocolo para um investimento de 20 milhões de euros na reabilitação urbana, o que representa o maior investimento desde o 25 de Abril na área da habitação, no nosso concelho. E tudo isto devido a um prévio trabalho complexo e organizado pelo município em colaboração com o IURT, do qual foi detectadas as principais carências da habitação no concelho e quais os objetivos a definir para colmatar essas carências. E para isso foi definido um plano de estratégia local de habitação. Pronto, aquilo que eu maldosamente pensava que era mais uma vez a acusar o executivo de propaganda, afinal... Não é. A coincidência de ser a poucos meses das eleições foi um trabalho anterior. Há um trabalho anterior. Há um trabalho anterior, sim. Com esta estratégia local de habitação foram identificados cerca de 450 agregados que irão ser beneficiados com este investimento. Sim. Esta parceria que eu falei há pouco com o IURT é o âmbito do programa Primeiro Direito, no qual o qual vai nos permitir dar a resposta então a estes 450, a esta carência dos 450 agregados e no fundo o custo para a Câmara Municipal será praticamente nenhum, ou seja, porque isto é um investimento 100% financiado. Estamos a falar, são fundos que vêm da famosa bazuca financeira, o PRR, desde que o município cumpra este plano de estratégia de habitação local até 2026, o custo com esta reabilitação será zero, ou seja, será 100% financiado. Caso o município não cumpra o plano a que se propõe, a Câmara terá sempre que suportar um custo de 2 milhões de euros, o que num orçamento para o município de Penafiel deve ser assim um bocado pesado, não é? É muito pesado, portanto é bom que seja cumprido. Sim, e tenho a certeza que irá ser cumprido. Mas aqui a coincidência foi o facto de ser neste ano, só agora é que se assinou este protocolo. Realçar que todo este processo foi elaborado, porque o timing coincide, porque foi quando o Governo Central, o Ministério da Habitação e a Secretaria de Estado da Habitação lançaram o programa. Por isso é que só agora é que foi possível assinar. Por causa do PRR, Plano de Resistência, por causa da dita bazuca financeira. E então só por isso é que... Vamos aproveitar uma bazuca e vai-se assassinar. Sim, mas isso já não é um aproveitamento político, mas sim é estar atento. Teria que ser agora. Os outros municípios vão aproveitar a bazuca neste sentido também, Amarante? É assim, Amarante já aproveitou muito antes da bazuca chegar. Este executivo implementou uma política já há alguns anos atrás de reabilitação da zona urbana através do programa do ARU, que também é um programa que permite... Está a funcionar? Sim, aliás,
Não sei se tens ido a Amarante, mas já há uns anos para cá, pronto, mas já há uns anos para cá a zona pedonal, não é? A zona baixa da cidade, a maioria dos edifícios que neste momento são edifícios ou cafés ou restaurantes de serviço, foram recuperados dentro deste projeto, deste programa, o ARU, que cofinanciava também a recuperação destes projetos. A par disso, e também já há muito tempo, as obras estão a finalizar, não é uma obra para agora, para as eleições, está a acabar. Houve a recuperação... Mas é a coincidência de ser sido este ano? Não, já começou anteriormente, já a recuperação dos bairros sociais lá em Amarante, nomeadamente no Campo da Feira. Por isso, o município, mais uma vez, não esteve à espera que o governo se lembrasse, não é? E mais uma vez demonstra que está a trabalhar para a população e para o que os municípios e para o que Amarante precisa. É óbvio que a questão da habitabilidade é muito sensível, porquê? Porque está interligado também com o desenvolvimento local. As carências, não é? Não, havendo condições de habitabilidade, os jovens e as pessoas fixam-se, não é? Têm condições de casa, não é? E tudo isso depois também traz mais investimento, traz empresas, gera emprego, também mexe com a economia. Os problemas da habitação acontecem só nos centros ou nas freguesias também não há problemas de habitação? Eu acho que nas freguesias não se sente tanto. No centro, eu vou falar de Amarante, porque é o caso que eu conheço. Em Amarante há falta de habitação. Há mais procura do que oferta. E depois há outro assunto que também convém falar aqui, que é a especulação imobiliária. Em Amarante, os preços... Pois não é só em Amarante, em todo lado. Pronto, eu estou a falar de Amarante, que é o meu município, não é? Porquê? Porque não há oferta. Não há construção. E se uma cidade quer crescer, tem que ter habitação. Há muita oferta em Lousada, Carlos? Sim, nós temos, enfim, separando aqui duas áreas, a habitação social e depois a habitação do ponto de vista da oferta de mercado. A habitação social, Lousada também já tem estabelecido este programa de habitação social com o IRU e de facto decorre também pelo mecanismo do Governo Central que lança o programa e, portanto, os municípios tiveram que fazer um diagnóstico local das necessidades e, portanto, é um processo moroso e daí concluir-se, enfim, mais meses atrás, mais meses à frente, agora de uma forma muito mais recente. Portanto, são conclusões atuais, enfim, e transversais a vários municípios. E foram detectadas algumas necessidades. Necessidades essas que decorrem, na minha perspectiva, também um bocadinho por esta especulação imobiliária do ponto de vista da oferta da habitação de mercado. Porque em Lousada tem acontecido um boom de construção, mas a preços exorbitantes, ou seja, não são preços praticados para habitantes ou para residentes em Lousada, para jovens que querem fixar a sua residência em Lousada. E, portanto, estamos a receber algumas dezenas de famílias que são provenientes de fora, de outros concelhos que não de Lousada, que se fixam. Não é mau. Não, de todo não é mau. E são sempre bem-vindos. Bem-vindos. Agora, há aqui há outro prato da balança. Claro. E então, e para os cidadãos de Lousada? E para os lousadenses? Que oferta é que temos? E, portanto, a habitação de mercado não é uma solução porque os preços, enfim, só dar triste nota de que Lousada é dos concelhos, como também já referi num outro programa, dos concelhos mais pobres, do ponto de vista do rendimento per capita, poder de compra, do país. Dos 80 concelhos com mais de 30 mil habitantes no país, Lousada é o pior, é aquele que tem o índice de poder de compra mais baixo, o índice de rendimento mais baixo. E, portanto, para esta população, ou são encontrados estímulos, isto é, o mercado e as medidas, as políticas de incentivo vão desenvolvendo estratégias de melhores empregos e empregos melhor remunerados para aumentar o rendimento destas famílias, ou então a especulação imobiliária, do ponto de vista de fazer a ligação aqui à questão da habitação, não é de todo para servir os lousadenses. É para, de facto, captar outras pessoas. O que pode acontecer é substituírem a população, não é? Quer dizer, os lousadenses começam a ir dormir fora de Lousada e os de fora de Lousada vêm dormir a Lousada.
Sim, acontece aqui essa mutação, enfim, esse fluxo acaba por acontecer, mas quem tem a responsabilidade de gerir um município tem que pensar no todo e não apenas numa parte. Até porque isto está tudo interligado, não é? Claramente. Se na nossa cidade não temos condições de fixação, não conseguimos ter a capacidade de termos a nossa casa, não vamos constituir família, vamos ter que sair, vamos ter que procurar condições fora, não é? Ou noutro município, ou noutro país até. Não é por acaso que dizem, não é? Que pronto, em qualquer país se vive melhor que se vive em Portugal. Portanto, em Amarante já se está a trabalhar no assunto. Há muito tempo. Em Lousada também se vai em Penafiel está-se agora a trabalhar. Não. Penafiel já desde o tempo da Troika, como eu referi no último programa que cá estive, que teve vários programas. Portanto, começou pelo programa Habitat, para a ajuda de famílias mais carenciadas. Temos atualmente mais, que já está também, que é o programa Casa Acessível, para aquelas famílias com rendimentos mais intermédios e que têm a ver com os proprietários, em subarrendar casas, a Câmara subarrendar casas, ou melhor, arrendar casas para depois poder subarrendar famílias. Exatamente, é uma forma mais acessível. E agora com este programa. Portanto, isto não é a única preocupação. Não é um acidente, Não é só agora que a Câmara está preocupada com a habitação. A Câmara já está preocupada com a habitação já há muitos anos. E que apenas conseguiu levar a cabo este programa por apresentar contas de boa saúde, porque senão o programa não poderia equilibrar as duas coisas. Exatamente. Não poderia ser aprovado. Estamos no fim do programa e eu agora ia-vos pedir então a sugestão para fim de semana ou semana, e eu iria começar pela sugestão de Amarante. Ora então, Ana. Amarante, eu antes só de passar à sugestão, e se me permites a ousadia, eu acho que devemos aproveitar estas intervenções, que para mim são poucas, são escassas estas intervenções públicas, e eu gostaria de deixar aqui só algo para reflexão também. E acho que todos nós temos a obrigação, de certa forma, quando temos estas oportunidades, de deixar algumas reflexões. E eu gostaria de refletir sobre uma notícia que vi hoje, que indica que mais de 40% dos beneficiários do rendimento social de inserção já o são há mais de 5 anos. Em Portugal, mais de 40% dos beneficiários do RSI, que são muitos, já o são há mais de 5 anos. Isto quer dizer muito. Nós temos que enquadrar também, se calhar isso, o último ano e meio não foi muito fácil. Não, o problema é que nós vamos ter aí... há mais de 5 anos. E o problema é o que vem aí. Ninguém fala. Nós não vivemos tempos de crise neste momento no nosso país. Vivemos futebol, pró-futebol. E desculpem-me os amantes de futebol, mas a verdade é que o nosso país... Se fosse futebol de salão feminino... Feminino já, sim. Isto é preocupante e estes números com certeza vão aumentar, porque, lá está, estamos a iniciar uma crise que até agora foi meio camuflada. Qual era a tua preocupação? Então, mais de 40% das pessoas há 5 anos... O que é que deveria ter acontecido, então? O que é que inserirem estas pessoas no mercado de trabalho, darem perspectivas de futuro, até porque quem paga o rendimento social de inserção somos nós, a classe trabalhadora, que é esmagada com impostos. 47% do nosso vencimento vai para impostos. Todas as semanas, eu sou assaltada nas bombas de gasolina. É uma pistola diferente. É uma pistola bem diferente e bem pesada. E o que eu sinto, com certeza, acho eu, a maioria não é? Todos os portugueses. Muito bem. Depois deste momento... Outra coisa só, desculpa, também não consigo deixar de não falar, que é esta situação com o Ministro da Administração Interna. Morreu uma pessoa e o senhor está preocupado em não ter culpas, não é? O carro em situação que nós, comuns mortais, não podemos, não é? Circular com um carro que não esteja devidamente legalizado, a família a passar fome, inclusive já foi notícia que são os vizinhos e os familiares que têm prestado assistência
é esta mãe e estas filhas, e o Sr. Cabrita mais interessado em camuflar, e temos um primeiro-ministro que está de quarentena. E a responsabilidade não será do ministro. Nós sabemos que se fosse o Sr. Presidente da República que fosse no carro e tivesse atropelado uma pessoa, e se tivessem... O problema aqui foram as mentiras que entretanto surgiram. Sim, é o camuflar. Todos entendemos isso, mas... Para não falar da questão do João Berardo, pronto, mas isso tínhamos aqui programa para um dia inteiro. Eu ia dizer isso, é que, pronto, postas as tuas indignações, sim, que são legítimas, claro, mas... Ora então, a tua sugestão, a minha sugestão, como não podia deixar de ser, é visitar Amarante, e eu vou passar a ler aqui uma descrição. Amarante foi considerada uma das 12 cidades mais bonitas a visitar pelo Sapo Viagens, e o que está escrito não sou eu que digo, é o que está lá. Mas a pessoa que escreveu é Amarantino, de certeza. Com certeza que sim. Então, Amarante é tudo o que se pode esperar de uma localidade portuguesa. Rio, encostas, azulejos, pomposidade eclesiástica, roupa a secar ao sol, escadarias e pontes, tudo tão bem conservado que deixa qualquer um com vontade de regressar. Está aqui a minha sugestão. Amarante. Penafiel, qual é a tua sugestão, Sónia? Em Penafiel houve a reabertura da Magic Land, e penso que, apesar deste tempo Covid, mesmo assim, é possível as famílias passarem... Com condições. Exatamente, com as condições de segurança, e passarem momentos divertidos. E em família, exatamente. E pelo menos naquele bocadinho que ali estão não pensam tanto em Covid. Exatamente, é isso. Muito bem, então Magic Land em Penafiel. E a sugestão de Lousada? A sugestão de Lousada é uma sugestão de verão, enfim, é para saborearem e refrescarem o seu verão com um espumante de qualidade muito recentemente lançado para o mercado. É uma edição limitada, portanto as garrafas são numeradas. Eu gostava de vos mostrar, porque efetivamente... esse espumante é de Lousada? É de Lousada, é um produto 100% lousadense, de qualidade. Sim. De qualidade, e portanto que claramente tem aqui uma identidade muito forte, portanto lousadense com Z, que remonta já aqui aos nossos antepassados. Portanto, este espumante teve um período de estágio, e portanto foi agora resultado de uma parceria entre duas cooperativas. A cooperativa Inova Lousada, que é uma cooperativa da qual eu faço parte, e a Adega Cooperativa de Lousada. E portanto, quando há a junção de objetivos, ajudam, não é? Exatamente, quando há esta sinergia, resulta isto. E isto é um bom exemplo daquilo que deve acontecer de uma forma mais replicada em todos os municípios da nossa região. Eu sei que tu tiveste aí um dedinho na elaboração do desenho dessa caixa, não é? Sim, tive um dedinho e tive também uma dedicatória, que é esta aqui. E que eu ia-te pedir que lesses, por favor. Sério? Sério. Muito bem. Lousada, bela, peculiar e sedutora, abusadora. Lousada é terra fértil. Na vida, o saber, a generosidade, o valor. No cultivo, o talento, o amor, a inovação. Lousada carrega em si a natureza em extensão, o ar em qualidade, a riqueza em património, o dinamismo em tradição. Cantada, amada e venerada, Lousada é terra fresca e entrelaçada. Do Mesia ao Sousa há mais que rio, há rotas e desafios. Terra plena de raízes históricas e culturais, Lousada é o coração. Lousada é jovem, ridente e animada. Lousada é, por todos, terra amada. Lousada, Lousada. Muito bem, Carlos. E muito obrigado por essa sugestão, e obrigado por trazeres essa garrafa para o moderador. Foi muita simpatia da tua parte. Sem dúvida, e é mesmo para o moderador, e portanto não é uma simpatia forçada, é uma simpatia genuína, e portanto é mesmo para o moderador. Tenho muito gosto em oferecer. Muito obrigado. Então fica aqui o Lousadense. Nós estamos na fase final, e para podcast e rádio eu ia-te pedir também, tu que és um roqueiro, soube, uma sugestão musical. Eu sou muito eclético do ponto de vista musical, mas sim, há dias fui desafiado também para dar um testemunho na área do rock.
Mas na sugestão para ir direto, para não me perder aqui nesta incursão de roqueiro, chutes e pontapés, em memória de facto do saudoso Zé Pedro, portanto pode ser à minha maneira. À minha maneira, com os chutes e pontapés. Muito bem, estamos então no fim do programa, vamos fechar os portões, na rádio e em podcast vamos fechar então à minha maneira, com os chutes e pontapés. Nós por cá, aqui na Nova Canal, vamos... lembrar que temos uma página no Facebook onde vocês podem deixar a vossa opinião, alguma sugestão que queiram também deixar. Para a semana estaremos cá novamente com as bancas de Solurico, Mar de Canaveses e agora está-me a faltar o nome, já não sei quem é que vem na próxima semana. Ninguém aparece. Ninguém aparece. Alguém aparece. Alguém aparece. Muito bem. Alguém do Tâmega Sousa há de aparecer com certeza. A todos que estiveram desse lado, então, muito obrigado. Até para a semana. Nova Canal, sempre Novão, sempre seu.